Irmãos, vamos ministrar agora a palavra do Senhor, então. Eu gostaria de ler o trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo número 15, que diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai e a sua mãe desta forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os seus discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram furiosos, ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu papai, eu oro a Ti agora, Filho de Deus, Pai. Eu oro a Ti crendo, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, crendo, Senhor da glória, no poder que vem de Ti, Senhor. E eu rogo a Ti, vem sobre mim agora, Senhor. Fala aos meus ouvidos, fala ao meu coração, Senhor. Edifica, Senhor da glória, as nossas vidas, a minha, Senhor, e de todos aqueles que me ouvem ou assistem agora, Senhor. Tu és Deus para fazer esta grande obra, Altíssimo. Revela-te a nós, Lamassúbia, Lamassurianda, Lamacheia, Serebicandalaias. Revela-te a tua igreja, revela-te a este povo, Senhor da glória, que tu tens escolhido esta manhã para estarem diante de ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, tem misericórdia, Lamassúbia, Lamacheias, Urianda, Lamacheias, Serebicanda, Lamacheias, Serebiclaias, Sandalaias, Senhor. Pai, toca nos meus lábios, Senhor, na minha mente, lá, Yassuriaia, Serebicandalaia, Senhor. Ó Deus dos exércitos, Pai, edifica-nos, Altíssimo. Fala alto, Nicalamassúbia, Lamacheia, Serebicandalaia, Serebiclaia, Sandalaias. Fala alto a tua igreja, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Precisamos ouvir, Senhor da glória, aquilo que vem de ti, Senhor. Então, Altíssimo, revela-te agora a nós, Senhor. Que os nossos ouvidos sejam abertos, Senhor. Que a nossa mente seja, Senhor da glória, Pai, dominada por Ti, Senhor. Que o nosso coração, que o nosso coração, Senhor, perceba a Ti, Senhor.
Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que tu estás atento à minha oração, Senhor, para a glória do teu nome, somente para a glória de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Irmãos amados, vemos aqui mais uma vez, né, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, né? O Senhor Jesus falando à sua igreja. O Senhor Jesus se revelando ao seu povo, né, se revelando àqueles, né, que estavam ali perto dele, falando também aos homens religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus. E Jesus estava mais uma vez ali em comunhão com o seu povo, e ele estava ali comendo, se alimentando juntamente com seus discípulos. E ali os fariseus, os judeus que estavam ali próximos de Jesus, repreenderam ali Jesus, dizendo que não era correto os seus discípulos comerem sem lavar as mãos. E essa atitude, irmãos, era uma tradição judaica, né? Lavar as mãos, impostas e decretadas ali pelos próprios sacerdotes, pelos próprios fariseus ali, que estavam ali questionando Jesus. Não era algo que tinha vindo do Senhor, né? E quando perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, se é uma tradição nossa que isso aconteça? E Jesus, ouvindo aquelas palavras, ele imediatamente pegou aquelas palavras de questionamento e questionou algo de extrema importância ali para aquele povo. Jesus questionou aqueles sacerdotes do porquê que eles, com as suas tradições, simplesmente com as suas tradições, estavam anulando uma lei de Deus. E Jesus citou ali, dentre outras, eu creio, né, ali a passagem bíblica, né, um dos mandamentos de Deus, onde o Senhor Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe. E os judeus, né, instituíram uma nova doutrina ali, e tinham instituído uma nova regra, aonde, né, as pessoas poderiam doar os seus bens ali para ali as sinagogas, para ali o templo de Deus, né? E esses bens doados, eles anulariam a necessidade dos filhos ajudarem os seus pais e as suas mães, né? Tanto é que Jesus, ele falou assim, né? Pois Deus disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ou seja, né? As pessoas, os filhos poderiam ali justificar a não ajuda aos seus pais, porque em troca, ao invés de ajudar os seus pais, ele estaria ajudando ali a obra de Deus, ele estaria ali ofertando ao Senhor, e existia no meio dessa tradição algo terrível e demoníaco, né? Porque quando você vai contra a palavra de Deus já é algo demoníaco, mas existia algo pior, né? Pela tradição dos judeus, depois que os pais morressem, as pessoas poderiam pegar os seus bens de volta, os bens que foram doados ali para o templo, eles poderiam pegar de volta, e era simplesmente uma justificativa, e era simplesmente algo que motivava ali, na verdade, as pessoas a não cumprirem a palavra do Senhor por conta de uma instituição humana. Jesus falou isso, né? Jesus falou, né?
Eles afirmam, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar o seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra do Senhor. Então, irmãos, como vocês podem ver, na repreensão que Jesus deu àqueles sacerdotes, né? O povo de Deus ali, os judeus, eles estavam completamente envolvidos em doutrinas, em rituais, em situações, né, que eram cabalmente contra a palavra do Senhor, e eles estavam ali conduzindo o povo, levando o povo a errar, levando o povo a pecar, né? E o povo, agindo desta forma, justificava que eles estavam seguindo ali a lei de Deus, instituída então pelos sacerdotes. Irmãos, isso é muito comum nos dias de hoje também. As pessoas tentarem justificar ali o não cumprimento da palavra do Senhor por conta de tradições, por conta de situações, por conta daquilo que, né, as pessoas hoje, né, acham que podem ali efetuar nas suas atitudes uma troca em relação aos seus deveres, em relação à palavra de Deus, em relação a Deus, né? As pessoas acham que podem trocar determinadas situações na sua vida, né? Anulando então aquilo que Deus deseja por conta de outra situação na sua vida. Compreenda, irmãos, compreenda que nós jamais poderemos anular a palavra de Deus. Nós jamais podemos anular, né, aquilo que Deus deixou escrito para as nossas vidas por rituais, né, ou por qualquer que seja uma regra, qualquer que seja a situação. Jamais a palavra de Deus poderá ser anulada. E é interessante porque naquele momento, nessa situação específica que Jesus falou, ele estava dizendo, olha, né, que a regra, que a tradição judaica que foi estabelecida anulava algo de Deus, né? Anulava algo de Deus. Se você fizer isso, você anula essa necessidade, né, de você cumprir a palavra do Senhor, né? Isso acontece hoje em dia também, mas o que mais acontece hoje em dia são as pessoas corromperem a palavra de Deus. A anulação da palavra de Deus acontece pela própria corrupção da própria palavra do Senhor, de pessoas que pegam ali a palavra do Senhor para justificar as suas atitudes de forma equivocada, de forma errada, né? Tentando ali de alguma forma tirar de sobre as suas costas, né, o peso do pecado, o peso da desobediência, o peso ali, né, da atitude que entristece a Deus e que vai contra a palavra do Senhor. E aí o que acontece? Eu sempre falo assim, né? Aquilo que diz a palavra do Senhor, um abismo leva a outro abismo, né? Quando o pecado entra na igreja, ou quando a corrupção entra na igreja, a corrupção da palavra, a corrupção ali do objetivo, né? Objetivo que Deus deixou escrito, que é de alcançar vidas, de pregar a palavra, de pregar o reino dos céus, a salvação. Quando isso se corrompe dentro da igreja, é um abismo só, porque uma atitude errada vai gerar outra atitude errada, e outra atitude errada, e outra atitude errada. Quando as pessoas menos perceberem, há uma destruição terrível, né, dos valores, dos objetivos, né, e as pessoas se sentem perdidas, e são mesmo, né, porque, conforme disse Jesus, né, um cego levando outro cego, né, ambos cairão no abismo. E você esteja apercebido disso, né, as suas atitudes ou aquilo que o mundo diz que pode ser, não podem absolutamente anular aquilo que Deus deixou escrito. Jamais, 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 né? Qualquer valor ou tradição
que a sociedade hoje em dia pratique ou ensine, nada pode, né, ir contra a palavra do Senhor. Jamais algo deste mundo poderá anular algo que vem de Deus. Porque aquilo que vem de Deus é santo e prevalece. Aquilo que vem de Deus tem alicerce, né? Aquilo que vem de Deus não poderá ser destruído, não poderá ser anulado, senão pelo próprio Deus. E ainda assim, né, o nosso Deus, por causa da sua santidade, determinadas coisas que ele falou, ele jamais poderá mudar, por conta ali da sua santidade, não por conta da falta de poder, mas por conta da sua santidade, né? Por conta ali de ser uma pessoa justa, por conta ali, né, de exigir a justiça e de exigir a santificação, né? O nosso Deus, ele tem princípios que não podem ser trocados, jamais poderão ser trocados. Você não vai poder trocar algo de Deus por algo deste mundo, nunca, jamais. Se você fizer isso, você estará pecando, você estará se enganando, você estará ali usurpando das coisas que são de Deus, né? Esses dias eu estava pensando, né? Estava vendo aqui alguns filmes antigos, né? Quando os meus filhos eram crianças, né? Até interessante que eu mostrei um vídeo para Mariana, né? Lembrando quando ela era bem criancinha, tal, né? Quase que bebê. Ela falou: acho que vocês estão precisando de um neto, né? E quem sabe seja isso mesmo, né? Mas eu estava ali pensando, né, em como um pai trata um filho, né? Em como um pai ele se esforça para dar o melhor para o seu filho, né? E eu lembro claramente assim, uma vez eu estava orando, né, pelos meus filhos, né? E eu falava para Deus, né, que eu, né, precisava, né, preparar os meus filhos para aquilo que está neste mundo e tal. E Deus veio e me falou algo muito importante, né? Ele falou algo assim muito profundo que mudou ali a minha visão espiritual, né? Em relação a isso, ele falou assim: você tem que preparar os seus filhos para mim. Você tem que preparar os seus filhos para mim, porque eu preparo eles para o mundo. E é lógico que Deus, né, ele deseja que nós façamos isso. Tanto é que na palavra dele, ele diz que nós devemos inculcar na mente dos nossos filhos a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus é clara, né, nesse sentido, que nós devemos ali, né, falar e ensinar e doutrinar e cobrar das coisas que são de Deus nas nossas gerações posteriores, né? Porque esta é a vontade do Senhor, e o resto Deus cuidará. E é lógico que a gente dá o melhor, a gente pode dar ao nosso filho, mas não existe nada melhor do que nós ensinarmos e cobrarmos e exortarmos que os nossos filhos sejam servos de Deus, que os nossos filhos sejam pessoas de Deus. E começa por aí os fundamentos, né, que Deus deseja que aconteça nas nossas vidas. Eu sei que tem pessoas ainda, que tem crianças, que tem, né, bebês nos ouvindo, ou que ainda não tem filhos, mas que você compreenda isso. Que além de você dar o melhor que você pode oferecer aos seus filhos nesse mundo, e talvez assim, aquilo que é mais importante nós oferecermos para os nossos filhos seja o estudo, né? Seja, né, aquilo que vai gerar, né, sobre eles, né, algo consistente na sua vida toda, né? Nós devemos prepará-los para Deus, e isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Porque se nós fizermos isso, se eles se tornarem servos de Deus, eles serão pessoas, né, que terão sobre si o poder, a unção do Senhor, alcançarão a salvação e terão o melhor desta terra sobre a vida deles, né? Você crê assim? As pessoas às vezes acham, irmãos,
a gente fala às vezes, as pessoas às vezes acham, quando a gente fala que a gente tem que dar o melhor para Deus, as pessoas às vezes acham que a gente tem que abandonar tudo o que tá tudo o que não é de Deus, né? As pessoas às vezes falam, você tem que, né, o primeiro lugar a Deus. É quando eu falei, tem que preparar, né, os nossos filhos para Deus, né? As pessoas às vezes acham, então não tenho que me preocupar com outras coisas, não tenho que me preocupar com o bem-estar deles, com o estudo, com o trabalho. Lógico que você tem que se preocupar com tudo isso. É lógico. Se Deus te deu condições, você tem que fazer aquilo que você pode fazer de melhor para o seu filho. Mas não perca o fio da meada. Se eles tiverem muito dinheiro e sucesso nesse mundo sem Deus, eles são pobres, cegos e nus. Né? Portanto, né, que você compreenda esses fundamentos de Deus, que, né, dar prioridade para Deus não significa abandonar as outras coisas. Dar prioridade para Deus significa Ele em primeiro lugar, e as demais coisas, né, virão sobre a sua vida, continuarão acontecendo na sua vida, e você terá que se preocupar e terá que cuidar delas também, para que você seja uma pessoa íntegra e dê um bom testemunho para as pessoas que estão ao seu redor daquilo que é Deus na sua vida, né? E você jamais se iluda, né? Como aqueles judeus estavam ali completamente envolvidos de forma demoníaca, né, nos seus interesses pessoais. Os sacerdotes, irmãos, quando foram ali decretar, né, a morte de Jesus, eles falaram entre si ali numa reunião, eles falaram assim, olha, né, este homem está fazendo muitos sinais, né? Convém que nós o matemos, senão virão ali os romanos e nos tirarão dos nossos lugares. Ou seja, eles não estavam interessados naquilo que Jesus falava. Eles não estavam interessados nos sinais que Jesus fazia. Da onde vinham os sinais? Eles estavam interessados no bem-estar deles, na posição social que eles tinham, na autoridade que eles tinham, e tinham medo de perder tudo isso, independentemente daquilo que era Jesus. Eles mataram Jesus por causa dos seus interesses pessoais. E as suas doutrinas, os seus rituais, as suas tradições também levavam a isso, né? Também levavam a isso, né? Quem já assistiu assim, né, ou leu, né, a vida de Martinho Lutero, né, Martinho Lutero em português, né, de Lutero, você vai ver ali a decadência da Igreja Católica, aonde ela aproveitava ali das circunstâncias, né, bíblicas, e enganava o povo com as suas doutrinas, né? Tinha um suposto crânio dentro de uma caixa que diziam que era de João Batista, e quem olhasse para aquele crânio, obviamente pagasse para olhar aquele crânio, adquiria a salvação. Eles vendiam a salvação, eles entregavam um certificado de salvação para quem doasse dinheiro para construir ali, né, a Capela de São Pedro, a igreja de São Pedro ali, né, no Vaticano. Coisas terríveis que a igreja fez, né, que a igreja, a entidade fez para, né, alcançar os seus benefícios próprios, para, né, alcançar ali o seu sucesso, e começaram a enganar, começaram a perverter a palavra, começaram ali a trocar a palavra de Deus, né, pelas suas doutrinas. Que coisa terrível, né? Anulando o sacrifício de Jesus, e um homem de carne e osso como nós, né, tendo autoridade para salvar e dando um papel que era, né, o certificado de salvação. Isso é completamente terrível. E isso acontecia, irmãos. Isso aconteceu, irmãos. Parece assim um grande absurdo, mas isso aconteceu. E quantas pessoas foram enganadas, e quantas pessoas caminharam para isso, e quantas pessoas, né, viveram isso nas suas vidas. Nós, né, sabemos, irmãos, você sabe também que existem situações parecidas hoje.
que você esteja atento, sabe? Para você mesmo não estar ali justificando o não cumprimento da palavra de Deus por conta de A, B ou C, por conta de uma atitude assim, uma atitude assada, por conta das suas dificuldades, né? Eu acho interessante as pessoas às vezes já chegam a Deus nas suas orações e falam: Senhor, eu sei que eu preciso melhorar. Senhor, eu sei que eu preciso mudar. Senhor, eu sei que eu não tenho sido fiel. Senhor, eu sei que eu devo ser melhor para Ti. Senhor, eu sei que eu tenho que ler mais a Bíblia. Senhor, eu sei que eu tenho que orar mais. Senhor, eu sei. E fica falando para Deus: eu sei. Talvez Deus olhe para você e fale assim: se você sabe, então faça, mude. Se você sabe, então por que você continua fazendo se você sabe? Aquele que não sabe é ignorante espiritualmente, mas aquele que sabe, quando não pratica aquilo que Deus deseja, né, esse está sendo infiel. Você ouviu essa palavra? Aquele que não pratica aquilo que Deus deseja é infiel ou ímpio. Já ouviu essa palavra? Ímpio. E você sabe o destino dos infiéis e o destino dos ímpios: a destruição. Jamais alcançarão de Deus as promessas, jamais alcançarão de Deus aquilo que Ele deseja, né? De bom para as vidas, jamais alcançarão a salvação, por conta das suas atitudes de teimosia e das suas atitudes de negação a Deus, né? Em relação aos seus pecados, né? Senhor, eu sei que eu estou pecando, Senhor. Senhor, eu sei que na verdade, todas essas palavras, né? Eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que o Senhor deseja que eu faça aquilo, eu sei que eu não estou fazendo isso, eu sei que eu não estou fazendo aquilo. Na verdade, você podia dizer assim: Senhor, eu sei que eu estou pecando contra Ti. E o pecado destitui o homem da glória de Deus. O pecado afasta o homem da glória de Deus. O pecado faz com que o homem, né, seja separado de Deus, seja separado. O pecado já separou o homem de Deus. Por isso que Jesus teve que vir, né, para religar o homem, né? O véu separava Deus do homem, né? O véu do templo ali, que separava o lugar santo dos santos do lugar santo, né? Ele é uma grande simbologia da separação entre o homem e Deus, né? Existia um véu que separava. Ninguém podia entrar ali no Santo dos Santos, né, no lugar do Santo dos Santos, né, a não ser o sumo sacerdote, uma pessoa uma vez por ano. Você compreenda que esse simbolismo que Deus deixou, na verdade, representa algo material, né? O símbolo nos dá assim a visão daquilo que é espiritualmente. Porque você não consegue ver com os seus olhos espirituais, né? Você vê pelos símbolos e pela mensagem que Deus deixou. E aquilo acontecia e aquilo acontece ainda hoje, quando o homem está pecando contra Deus. E você, sabe, comece a olhar a palavra do Senhor, comece a entender Deus. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo, né? E por que Deus, né, exige que nós nos santifiquemos, ou seja, exige que nós estejamos nos separando para Ele, exige que nós estejamos ali, né, sendo fiéis ao Senhor, deixando de lado o pecado, deixando de lado ali essas desculpinhas esfarrapadas: eu sei, Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, Senhor, né? Para vivermos algo grande de Deus, nos apresentando diante de Deus, né? Quando você erra e falando: Senhor, hoje eu errei, mas eu não vou errar mais, que é o arrependimento, para que você tenha de Deus ali aquilo que, né, Deus tem de melhor para a sua vida. E nós, né, quantas vezes
né? Quantas vezes as pessoas estão iludidas, as pessoas estão envolvidas em situações, né, que estão levando para o abismo, né? E a pessoa mal sabe disso, né? Talvez a pessoa fala assim, eu preciso assistir o culto domingo. Se não assistir o culto domingo, né, eu vou estar entristecendo o coração de Deus. E ali trocam talvez, né, algo, né, que Deus realmente deseja, que as pessoas estejam em comunhão com Ele, né? Mas trocam não porque desejam, trocam por uma obrigação, tentam trocar por uma obrigação, achando que é uma obrigação, para que possam ser abençoados por Deus. O símbolo da comunhão do homem com Deus é ir ao culto, né? Não é possível que isso esteja no teu coração. O símbolo da comunhão do homem com Deus é Deus dentro de nós, é a unção do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, é o testemunho que você dá de Cristo, né? São as palavras que você fala, né? São as orações que você pratica, né? São ali, né, as obras que você faz para Deus, curando o enfermo, expulsando demônios. Isso sim, né, mostra a tua comunhão com Deus. Ir ao culto é uma necessidade espiritual nossa, uma necessidade. Nós necessitamos adorar a Deus, nós necessitamos ali ouvir falar de Deus, nós necessitamos ali, né, compartilharmos aquilo que Deus faz na nossa vida através dos nossos testemunhos, compartilharmos, né, a grande obra e a glória de Deus nas nossas vidas, para que outras pessoas sejam alcançadas, e você não pode ali entrar, né, numa ilusão, não pode ali jogar sobre a sua vida um ritual apenas, conforme Deus disse, recriminando, né, quem é que você quereu somente entrar nos meus átrios? O próprio Senhor Jesus, ele falou aqui, né, que os seus discípulos em vão adoram a Deus. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelo homem. Ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Sabe, é muito triste ouvir isso. E é muito triste entender que isso acontece ao nosso redor. E é muito triste entender que isso acontece, né, pertinho de você, aí onde você está, e talvez contigo. Talvez contigo, né? Estão adorando o Senhor em vão, porque o coração está longe de Deus, né? Porque o coração está longe de Deus. E o coração, irmãos, deve ser algo, né, que nós devemos a todo instante expressar, através dos nossos sentimentos, aquilo que nós achamos de Deus, aquilo que Deus representa para as nossas vidas, deve sair do profundo do nosso coração. E quantas vezes sai do coração assim, daquele que está na igreja, ou quantas vezes sai do coração daquele que, né, se acha ali uma pessoa, né, fiel a Deus, quantas vezes sai do coração uma insignificância em relação a Deus, né? Quantas vezes as pessoas acham insignificante orar, acham insignificante, né, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, acham insignificante, acham que é uma necessidade, né, pouca, uma necessidade que não existe na verdade para as suas vidas. E isso é terrível, porque, sabe, aquele que está distante de Deus faz isso mesmo. Não consegue ler a palavra porque Deus não fala nada com ela na palavra. Porque ela está distante de Deus, né? Quando ela busca o Senhor, ela não tem necessidade de ler a palavra, porque a palavra de Deus não significa nada para ela. Nós necessitamos de ouvir a voz de Deus. Eu necessito ouvir a voz de Deus. Eu necessito ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Eu necessito ler a Bíblia para ser consolado pelo Senhor. Eu necessito ler a Bíblia para
né, para que as minhas forças se multipliquem. Eu necessito ler a Bíblia, né, para ser ensinado por Deus. Eu necessito ler a Bíblia, né, porque a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. Você, né, não se perca, sabe, irmãos, nas ilusões desse mundo. Quando você ver que a sua vida espiritual não tem sentido nenhum, quando você vê que você não tem desejo de ler a Bíblia, quando você vê que você não tem desejo de orar, quando você vê que você não tem desejo de assistir o culto, de participar do culto, né? Você faz tudo ali por obrigação. Então, você lê a Bíblia, você lê um versículo, você lê um capítulo. Né? Você ora 5 minutos, você ora durante o culto, você ora, né, durante ali os momentos de obrigação que você acha que tem, nos nossos encontros de oração, né? Quando você, né, deseja participar, quando você vai participar do culto, você faz também por obrigação. Então, sabe, esse é um sinal ruim. E você precisa examinar a si mesmo, para ver se a sua vida espiritual não está caminhando para, né, algo ruim. Tua frieza espiritual ela não pode permanecer de pé. Você tem que lutar contra. Né? Você tem que lutar contra e você vai vencer se você buscar a Deus. Né? Você vai vencer se você lutar contra esse sentimento maldito, essa frieza espiritual que às vezes acontece nas pessoas de acharem, né, que as coisas são de Deus, não tem a mínima importância para as suas vidas, perdeu sentido, né? Como se diz, perdeu sentido. Então, ler a Bíblia perdeu sentido, orar perdeu sentido, assistir o culto ou ir no culto perdeu sentido. Então as pessoas começam a se perder e a frieza espiritual, ela vai o quê? Vai corroendo as suas vidas, e quando essas vidas percebem, elas são tremendamente pecadoras, distantes de Deus, frias, amarguradas, tristes, né? Sem perspectiva de vida, com desejos, né, de morte, com desejo de desistência, porque nada dá certo, porque nada funciona, mas é porque se afastaram de Deus, porque deixaram o sentimento de frieza, né, entrar no seu coração, e na verdade isso, né, essas são atitudes demoníacas. Essa frieza espiritual não vem de Deus, vem das trevas. Você precisa lutar contra as trevas, você precisa se levantar e falar: não, eu quero Deus, não, eu quero as coisas que são de Deus, eu vou mudar. E você se prontifica a mudar, e você lute para mudar, e você esteja ali atento a isso, para que você possa voltar àquilo que talvez você era, para que você possa ter coisas novas na sua vida. E você deve sim orar e buscar, ler a palavra do Senhor. Você deve sim, né, se apresentar diante de Deus como um adorador, dizendo: Senhor, eu te adoro, eu te amo, conforme disse Davi nesse Salmo 18, no versículo 1. Eu te amo, Senhor. Davi começou o Salmo dizendo: eu te amo, Senhor. O Salmo que nós começamos o culto hoje, Salmo 18. Nós temos que mudar esse quadro. Quando Deus não fizer sentido para você, ou quando Deus não for importante para você, você tome muito cuidado, porque a sua vida toda ela já está num estágio espiritual terrível, que a sua vida toda já está num estágio espiritual completamente deteriorado. Quem não sente necessidade de Deus, das coisas que são de Deus, não sente necessidade de Deus. Né? Eu sinto necessidade de tanta coisa, a gente ouve tanta coisa nesse momento de pandemia, né? E graças a Deus, irmão, a gente tem tido contato com as pessoas da igreja assim, né? E a gente tem podido assim, ouvir coisas assim, né? As pessoas, que saudade de ir para a igreja, que saudade de estar na presença do Senhor na igreja, que saudade de ver os irmãos, né? E quantas pessoas estão falando, né? Que saudade de passear, que saudade de viajar, que saudade de ir no shopping,
Ah, que saudade no cinema. Ah, que saudade no restaurante. Ah, que saudade de tanta coisa, mas né, não sente a mesma necessidade das coisas que ela tinha em relação a Deus, né? Sente falta de tudo, menos das coisas de Deus. Como é interessante, né, irmãos? Como é interessante, né? Essas coisas. Né? Interessante e terrível, porque as pessoas, elas extravasam os seus sentimentos e muitas vezes não fazem assim essa reflexão e falam assim, poxa vida, eu não estou sentindo falta das coisas de Deus, eu não estou sentindo, né, a falta de servir ao Senhor como diácono, de servir ao Senhor como presbítero, eu não sinto falta, não estou sentindo falta dessas coisas, não estou sentindo falta de ministrar ao Senhor, não estou sentindo falta, né, de falar de Deus. Isso não é bom, sabe, irmãos? E você tem que entender e lutar contra isso na sua vida, né? Quanto mais as pessoas, né? Eu sempre falo assim, as pessoas nessa situação que nós estamos vivendo deveriam estar sempre tendo sede de Deus, conforme diz a Bíblia, né? Devíamos estar tendo sede de Deus, sede do Senhor, sede, né, das coisas santas, sede de poder orar pelo enfermo, sede de poder falar de Jesus para alguém, sede de poder ali cultuar a Deus na igreja, né, com seus louvores, com a sua adoração, né? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui online, irmãos, né, é algo, né, para suprir uma necessidade, mas jamais nós conseguiremos suprir a plenitude da necessidade, né, da igreja de Deus. Deus está alcançando vidas através desses cultos. Deus está transformando corações através desses cultos. Porque a palavra dele, porque são pessoas fazendo para Deus coisas do seu profundo da sua alma, do seu coração, mas nada substitui ali a congregação, nada substitui ali estarmos juntos, recebendo o poder de Deus, a oração com imposição de mãos, sabe, irmãos? Tem pessoas, eu sei, que desejarão que o culto online continue para não irem à igreja. Esse não deve ser o seu desejo. Você deve ter o desejo de que o culto online continue para que as vidas que estão sendo alcançadas por Deus em diversos estados e em países que não são o Brasil continuem sendo alcançadas, sabe? Para que a glória de Deus se manifeste no meio do povo, né? Eu tenho comentado com alguns obreiros de que quando a gente voltar a fazer o culto na igreja, né, a gente vai ter que dar um jeito aí de transmitir o culto online também, ao vivo, ali na igreja, para que essas vidas continuem sendo alcançadas. Faz parte, né? Faz parte daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas neste momento terrível que o mundo vive, né? São coisas que Deus, né, nos ensinou durante esse período terrível de pandemia, que nós não podemos ali, né, deixar de lado. Podemos sim, sabe? Podemos sim estar ali, né, além de estarmos ali em comunhão com o Senhor, podemos estar levando ali, né, a palavra de Deus a pessoas que não podem estar na igreja. Não podem. Não é que não querem. Não podem, né? E eu sei que Deus tem isso no coração dele. Eu sei que Deus tem preparado isso já para as nossas vidas. Eu sei que Deus está já ali, né, contabilizando ali, né, que pessoas serão alcançadas, né, por este trabalho, mais esse trabalho que a gente vai fazer para o Senhor, né? E as coisas, elas são feitas, não é para nós, né? Que sentido nós teríamos, né, de estabelecer isso para a nossa vida? Não tem sentido nenhum. Fazemos isso para Deus. Fazemos isso para que as vidas sejam edificadas.
Fazemos isso para que as vidas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo. E olha, nós temos testemunhos maravilhosos durante esse período que estamos vivendo aqui, sabe? Temos ministrado vidas que estavam distantes do Senhor, temos ministrado vidas, né, que estavam carentes de Deus e que foram cansadas, né, por este momento, estavam distantes da igreja, e essa oportunidade foi dada a elas, e elas se apegaram nessa oportunidade e hoje estão ali vivenciando coisas novas de Deus e desejando também estarem na presença de Deus quando os cultos presenciais voltarem. E isso é muito bom, irmãos. Isso engrandece o coração de Deus, isso, sabe, eu penso que toca no coração de Deus, sabe? Então que você olhe para esta palavra e deixe de lado os rituais, deixe de lado as tradições, deixe de lado, né, as doutrinas que anulam a palavra do Senhor, mas que você viva cada vez mais a palavra do Senhor, porque aí você vai ser feliz, porque aí você vai ter paz, porque aí você vai ter o Senhor no teu coração. Eu vou orar por você agora. Eu queria que se colocasse diante de Deus, né? E falasse assim, Senhor, né? Ao invés de você ter um coração frio, você falasse para Deus, Senhor, aquece meu coração agora, Senhor. Aquece meu coração agora, né? E Deus há de fazer isso. Deus há de tocar no seu coração agora. Você que me ouve agora, Deus vai tocar no seu coração. Deus vai tocar na sua vida. Deus vai tirar a tristeza, Deus vai tirar a angústia, Deus vai tirar o sofrimento do teu coração e vai dar algo novo. Que é isso que o Senhor fala, né? Que Ele troca a tristeza por alegria, né? O choro, o Senhor troca, né, por algo, né, pela felicidade, pela alegria, né? O Senhor troca a opressão pela paz. E Deus vai fazer isso agora durante esta oração. Que você se posicione diante de Deus agora. Que você feche os seus olhos e fale com Deus também. E fale para Ele assim, Senhor, eu quero meu coração quentinho. Quentinho pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero meu coração queimando por Ti, Senhor. Queimando por Ti, ardendo por Ti, de desejo por Ti. Ardendo de desejo por Ti. Fale isso para Deus. Eu sei que Deus te ouvirá. Aleluia. Filho de Deus, meu Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor. Crendo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça maravilhosa se manifestará no meio do Teu povo, Senhor. Fala alto, labassubianda, labachurianda, labacheia, serebicandalaias. Senhor, fala alto a estas vidas, Senhor, Pai, vem, Senhor da glória, toca com a tua mão forte, Senhor, toca com a tua mão quente, Senhor da glória, Pai, em cada coração, Altíssimo, toca ali, lava subiando, bacandacene, candalava, churianda, lalabacheias, toca, Senhor da glória, Pai, arrancando, Senhor, arrancando a frieza, arrancando, Senhor da glória, a desilusão, Senhor, arrancando, Senhor, de toda a terra, aquilo que afasta, Senhor, o teu povo de ti, Senhor. Todo sentimento demoníaco, Senhor, eu te peço, seja arrancado agora em nome de Jesus dos corações. Senhor, quebra a corrente, meu Senhor. Quebra a corrente, meu Senhor. Quebra a corrente, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. E libera o teu povo. Que nasça um grande desejo, Senhor, do teu povo de te buscar, de te adorar, Senhor. Que nasça um grande desejo no meio do teu povo, Senhor. Do teu povo exaltar o teu santo nome. Ó Deus dos exércitos, Pai, faz esta grande obra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Manifesta-te, Senhor, no meio da tua igreja, no meio deste povo, Senhor. Ó Deus, usa, Senhor, o teu povo, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Pai, aproxima o teu povo de ti. Que toda cegueira espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda cegueira espiritual agora,
Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, seja destruída por ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo este povo que está me ouvindo agora, Senhor. Para a glória do teu nome, somente para a tua glória, meu Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né? Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia.